Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Isabela, eu sou diretora de negócios da Triec e eu vim aqui hoje apresentar para vocês uma ferramenta que a gente usa muito na Triec, que é o Pipefy. A gente usa principalmente na área de negócios para organizar o nosso funil de vendas. Mas, primeiro, né, o que é o Pipefy? O Pipefy é uma ferramenta de gerenciamento de atividades. A gente usa para o nosso funil de vendas, mas ele pode gerenciar qualquer atividade, qualquer fluxo de trabalho. Ele é muito versátil. Por isso que eu vim apresentar para vocês, porque é uma ferramenta muito útil. Você pode estabelecer o uso dela no seu negócio, no seu estabelecimento. Eu acho que a principal característica do Pipefy é que ele permite que você tenha um controle e uma fiscalização das suas atividades de forma muito visível, de forma muito intuitiva. Então, é muito fácil de usar e muito fácil de ver o que está acontecendo. E eu acho que isso atrai muita gente. Então, bom, sem enrolação, vou começar aqui. Eu já abri no meu perfil do Pipefy, viu? Aí aqui a gente tem 4 pipes já feitos, na verdade 5, né? Esse daqui é o que eu vou mostrar para vocês, que é parecido com o nosso de funil de vendas, que é esse daqui, funil ativo. A gente tem 1.419 cards nele já. Mas aqui, para mostrar a versatilidade dele para vocês, olha, a gente usa ele para contrato de projetos e para pedidos de reembolso. Então, o nosso administrativo financeiro também consegue usar o Pipe. Aqui, horários para marcar visitas. Então, organização de horários dos membros. Então, é algo que toda empresa pode usar. Então, não é só negócios, não é só a parte de vendas que pode fazer uso dele, né? E aqui, quando você vem adicionar novo pipe, no caso, no recomendado para você, ele se baseia nos pipes que você já tem. E aí, ele te dá templates, ou seja, pipes prontos já feitos, todas as fases para você. Você só precisa ir adicionando os cards, porque ele já está feito. Então, ele é muito fácil. Ó, aqui tem de qualificação de leads ou pipeline de vendas, que são os que a gente já tem, pedidos de reembolso. Então, um igualzinho que a gente tem já é oferecido para você. Você não precisa criar do zero. Além disso, ele tem vários aqui, ó, vários, desde finanças, marketing, pode usar no RH da sua empresa. Então, ele já tem vários templates prontos. Mas se você quiser, você pode criar do zero. Também tem essa opção, se é algo muito específico. Bom, vou começar aqui no nosso teste. No teste, eu vou mostrar basicamente como funciona o nosso pipe de funil de vendas. Eu vou tentar dar uma visão geral para vocês poderem aplicar eles, seja na parte de vendas ou não. Então, eu vou ensinar como funciona a estrutura do pipe no geral, mas eu vou focar, logicamente, mais na parte de vendas, que é a minha área. Aqui. Primeiro eu gostaria de explicar um pouquinho o que está escrito aqui, ó, visualizar em Kanban, tá? O que significa Kanban? Kanban é uma metodologia, na verdade, em que você usa post-its para organizar suas atividades. Então, é como se você pendurasse numa parede o que você precisa fazer, o que você já fez, o que você está fazendo, o que você precisa fazer. Então, você organiza suas atividades. E ele fica basicamente dessa forma, ó, não parece que aqui é uma parede em que tem as fases e aqui os post-its, que são os cards. Então, é basicamente por isso que aparece esse tipo de visualização. Bom, vou explicar um pouquinho primeiro das fases que a gente tem aqui. A gente usa esse pipe para organizar o nosso funil de vendas. Porém, tem algumas fases aqui que não são do funil de vendas. Por exemplo, essas duas, retorno e e-mail marketing. Isso daqui não pertence ao funil de vendas, mas a gente usa para localizar em que fase o nosso lead está em relação à nossa empresa. Então, por exemplo, no prospect, a gente usa para acrescentar os leads que já foram qualificados por nós e que a gente vai entrar em contato com o cliente pela primeira vez. Então, a gente coloca esses cards aqui. O retorno, ele serve para, por exemplo, se eu entrei em contato com o lead e o responsável não estava, ele só chega em tal horário, ou
pediu para retornar daqui uma semana para conversar melhor. Eu coloco aqui em retorno, porque eu já tive esse primeiro contato, mas ainda não foi efetivado. Aqui, e-mail marketing. Você falou com o lead e falou com o responsável, né? E ele falou para você enviar uma apresentação por e-mail ou a cartela de serviços que vocês têm por e-mail. E aí você já joga aqui, porque também não foi efetivado. Ele ainda precisa te retornar, mas ele vai te retornar em e-mail. Então, coloca aqui. Tem uma função muito legal que eu vou mostrar para vocês em relação ao e-mail, mas vou guardar mais para frente. Aí agora começa realmente nosso funil de vendas, de prospect iria para reunião marcada, se você conseguiu marcar uma visita, se você conseguiu marcar uma reunião. No nosso caso agora em quarentena estamos marcando reuniões virtuais, né? E de reunião passa para proposta, de proposta passa para negociação, que aí é o fechamento do contrato. Então aqui é basicamente o final. O que seria esse arquivados? Arquivados é quando não deu certo, quando o lead não se interessou pelo seu serviço, pelo seu produto, ou então ele falou que ele já tem aquele tipo de serviço. Então você joga ele para cá, porque foi efetivado, mas de uma forma teoricamente negativa. Então ele é jogado para cá. Agora, por quê? Vocês vão me perguntar, mas por que eu não excluo esse card? Porque você precisa deixar marcado, porque você não vai ser a única pessoa que vai mexer nesse pipe. Você tem vários membros que vão ter acesso a esse pipe e pode ser que eles não saibam que aquele cliente, que aquele lead falou não. Então, eles podem acabar adicionando aqui um card igualzinho esse que disse não para você e entrando em contato e levando o outro não. Então, é uma perda de tempo, na verdade. Então, ele serve basicamente para a gente marcar os nossos leads realmente para a pessoa se uma outra pessoa for adicionar um card novo, ela confere primeiro naquele pipe se tem aquele lead, né? E qual foi a resposta daquele lead, em qual fase ele está. Então, isso facilita a organização e também evita, né, um desperdício de tempo nosso. Bom, aqui, vou mostrar primeiro para vocês, aqui tem algumas ferramentinhas, aqui tem de membros, então mostra os membros desse pipe, né? Aqui a gente tem 4 membros nesse pipe. Vou voltar aqui. Enfim, aí aqui mostra as atividades que você fez. Então, Isabela Sudano criou o card Isabela, que é esse card aqui que eu vou mostrar para vocês de teste. Então, basicamente, ele mostra um histórico de atividades aqui. Aqui tem aquela função que eu falei de filtrar os cards. Então, você coloca o nome do card que você quer adicionar e vê se ele já está em alguma fase. Isso evita que você crie 2 cards iguais, tá? Você pode filtrar também por membro e por label. Eu vou explicar melhor o que é label, tá? Aqui, configurações. Configurações do pipe. Então, aqui vai ter configurações, o nome do pipe, o ícone que você usa na frente do pipe. E vai ter algumas outras configurações de, por exemplo, deixar ele público, privado, autorizações, você pode excluir ele. Você pode clonar ele, ou seja, fazer um dele igualzinho para você não precisar criar do zero. Então, também tem essa opção. E aqui, o último, Tools, que é ferramentas, tá? A gente tem várias ferramentas para utilizar dentro do pipe. Algumas delas eu particularmente não uso, que é apps, conexões e integrações também. Eu não costumo usar muito, mas se você clicar nelas vai ter uma apresentaçãozinha mostrando as funcionalidades, mostrando como usar. Então é bem intuitivo, o Pipefy ele te ajuda muito, tá? As que eu mais uso são as labels, os templates de e-mail e o gerador de PDF. O gerador de PDF, ele basicamente faz com que os seus cards virem PDFs. Então, você pode portar essas informações para outro lugar, não fica só no card, você precisa ficar copiando uma por uma. As labels aqui,
eu vou mostrar melhor o que significa. Os templates de e-mail também vou mostrar melhor, tá? Mas primeiro eu vou mostrar como adicionar um card. Como adicionar um card, você pode adicionar tanto nesse mais como nesse mais, tá? Eu vou adicionar um card do zero, vamos supor, tá? Aí aqui tem um formulário, tá? Esse formulário, você que cria, tá? Você cria ele aqui, ó. Você edita o formulário de início. Eu coloquei todas essas informações que são as pertinentes pra gente. Então, aqui vai aparecer todos os campos para você criar. Você pode até ver como você quer que seja escrito. Então, por exemplo, o nome a gente editou como short text. Por quê? É um pequeno texto, então vai ser uma caixa de texto pequena. O telefone é fone, então ele já deixa no estilo de telefone mesmo a sua escrita. Ele vai colocar com os parênteses do DDD. Então, você pode editar essas coisas. E se você tiver dúvidas, tem essa forma aqui, aprende como esta feature funciona. Então, como essa ferramenta funciona, que vai te levar a uma página e explicar direitinho sobre ela. Aqui, tem algumas outras configurações do Pipe, como eu tinha mostrado naquela outra ferramenta lá de início. Aqui tem algumas configurações dele como um todo e algumas permissões que você pode dar. Aqui, ele mostra as fases para você pode criar outras fases aqui, tá? Aqui, mostra os membros, as labels, que eu vou mostrar no card, como é que funciona. Já tem 3 criadas, mas eu vou mostrar o que elas significam. Os templates de e-mail deveria estar aparecendo aqui, mas eu vou explicar basicamente como funciona isso. É muito fácil de criar, ele é muito intuitivo. Basicamente, você cria um e-mail automático, você cria um estilo de e-mail automático. Então, naquela fase que está escrito e-mail marketing, quando a gente passa o card para aquela fase, já é enviado no e-mail da pessoa um e-mail de apresentação da Triec e um e-mail com a nossa cartela de serviços. E isso acontece de forma automática. Você consegue configurar isso para você não fazer manualmente. Se vocês verem aqui no Start Form, tem um campo de e-mail aqui, ó. Tem um campo de e-mail. E aí, no template de e-mail, você configura para pegar essa informação e jogar nela a informação que você quer. Então, vai pegar o e-mail da pessoa nesse campo e vai enviar para ela o template que você fez. Você consegue adaptar isso. Também tem aqui umas funcionalidades para você entender melhor. Não vou explicar, mas basicamente só para vocês entenderem que essa função existe, tá? Vou voltar aqui pro Pipe e eu vou mostrar um cardzinho para vocês. Outra coisa, aqui, esses 3 pontinhos, você tem algumas opções para você editar a fase do prospect. Se vocês verem, aparece em todas as fases. Você pode editar a fase em si, você pode mover a fase para a direita. Então, por exemplo, o retorno ficaria na frente aqui. Deletar essa fase, mover para, você pode mover ela para outro lugar, tá? Enfim, tem várias funções aqui para ela. Aí aqui, eu criei esse card como um exemplo. O nome escrito Isabela, então é o nome do estabelecimento que eu coloco. O telefone, o endereço e o ramo. Essas 4 informações eu coloquei lá no formulário de início como obrigatórias. Então, eu não posso criar um card sem colocar essas informações. Porque essas são as informações iniciais. Você precisa estar colocando elas porque são as que você sabe, tá? Aí, aqui. Bom, aparece um histórico, né? De quanto tempo ele tá nessa fase, né? Aí, aqui, aparece algumas funçõezinhas. O vencimento, ele serve para quê? Por exemplo, se você passar para essa fase aqui de retorno, o que vai acontecer? Você coloca um vencimento aqui, sei lá, para uma semana, porque o cliente falou para você entrar em contato daqui uma semana. Então, você coloca o vencimento para uma semana e muda para retorno. O Pipe vai te mandar no seu e-mail
uma informação de quando esse card vencer. Então, ele te notifica para você estar entrando em contato. E aí, quando você conferir na fase, você vai ver que tá no retorno. Então, é para você retornar esse dia. Então, o vencimento, ele serve mais como um alerta para a gente estar entrando em contato de novo. Você pode colocar pessoas responsáveis pelo card. Por exemplo, vou colocar aqui a Babi como responsável. O que vai acontecer? Vai aparecer a fotinho dela aqui. Então, esse card, esse cliente, quem é a responsável é a Babi. Então, a pessoa não vai entrar em contato com esse cliente porque já tem uma pessoa responsável. Então, isso serve também. Aqui, vou explicar labels daqui a pouquinho. Gerar PDF, igual eu falei, pegar todas essas informações e colocar no PDF. Anexos, para quando, por exemplo, você passar para a fase de negociação. Então, você já tem a proposta e já tem um contrato. Você pode anexar a proposta e o contrato aqui, nesse card. Então, todas as informações desse cliente já estão aqui. Você só precisa abrir o card. Isso é muito bom. Comentários, por exemplo. Se você mover esse card para o retorno, porque o cliente não estava e falaram que ele só chega às 2 da tarde, todos os dias. Então, você pode colocar um comentário aqui que o responsável só chega sempre às 2 da tarde. Assim, se outra pessoa for entrar em contato, ela já vai ver esse comentário e ela não vai tentar em outro horário. Então, permite uma comunicação mais fácil com os outros membros do Pipe. Aqui mostraria os templates de e-mail, se tivessem, tá? Se tivessem enviado, mas no caso a gente não enviou, mas mostraria aqui nessa parte de e-mail. O mover para, você edita aqui as opções da fase, então eu vou colocar que pode mandar do prospect para todas as fases. Então, aqui você move, por exemplo, entrei em contato, não achei responsável, move para retorno, move para e-mail marketing, move para reunião. Você pode mover dessa forma também, você pode pegar o card e mover. Mas eu não gosto muito de mover dessa forma, porque às vezes essa mãozinha solta sem querer e você move para o lugar errado. E nesse caso é um pouco perigoso, porque, por exemplo, aqui no e-mail marketing, quando você joga o card para cá, automaticamente manda os e-mails, né? Que eu falei que são e-mails automáticos. Então, se, por exemplo, você jogar aqui sem querer, a pessoa pode nem ter pedido o e-mail ou pode já ter pedido e você tá enviando, entendeu? Acaba enviando, não tem como parar isso. Depois que você faz esse e-mail automático, ele sempre vai enviar quando jogar daqui. E se você tirar esse card daqui, passar para retorno e jogar para cá de novo, a pessoa vai receber esse e-mail ainda 2 vezes. Então, precisa tomar um pouco de cuidado. Por isso que eu não gosto muito de mexer com a mãozinha. Eu prefiro mover aqui mesmo, tá? Aí aqui, atividades, mostra também o que você fez com esse card. Então, basicamente, é um histórico também do que você fez com esse card. Aí aqui, labels. O que é esse label? Labels é basicamente quando você quer dar alguma atenção para aquele card de certa forma. Por exemplo, no nosso caso, a gente usa essas 3 labels, hot, cold e warm. Por quê? Você entrou em contato com o lead e você percebeu que ele está muito interessado, que ele se interessou muito pelo movimento, se interessou pela empresa, se interessou pelo serviço. É um cliente muito possível de acontecer. Então, você coloca ele como hot. Tira aqui do warm, coloca como hot. Beleza, o que vai acontecer? Vai aparecer esse quadradinho vermelho. Então, esse quadradinho vermelho vai aparecer aqui para você já ficar ciente, entendeu? Do que está acontecendo, de como é aquele cliente. Da mesma forma, você pode colocar que ele é warm quando é um cliente possível, mas você ainda não conheceu muito dele, ou não percebeu, assim, muito interesse, mas percebeu que ele é aberto para estar conhecendo a sua empresa, então você coloca como warm, ou você coloca como cold, que você percebeu que o cliente está 0 interessado. Então, isso te ajuda nas formas de abordagem que você pode ter com cada cliente, entendeu? Porque com um cliente que é muito mais suscetível, que está marcado como hot,
e um cliente menos suscetível que está marcado como cold, você não vai usar a mesma abordagem. Então, isso é mais para te deixar todos os membros cientes de como aquele cliente é. Mesmo porque, às vezes, vamos supor, aconteceu uma negociação com esse cliente e tudo mais, mas esfriou, passou, e esse cliente foi deixado meio de lado. Aí, outro membro da empresa vai entrar em contato com esse cliente. Ele já vai ter uma noção de como esse cliente é, entendeu? Então, ele pode estar mais aberto a outras abordagens, entendeu? Então, é muito mais fácil quando você coloca essas labels de visibilidade. Você pode usar ela de outras formas, logicamente. Elas são separadas por nome e cor. Então, você decide como você quer fazer com elas. Depende muito do que você pretende, né? Com essa ferramenta. Mas a gente usa dessa forma, tá? Bom, aí, agora, por fim, eu já mostrei as fases, já mostrei o card, já mostrei o formulário de início. Tá, aí aqui você tem as informações, né, do seu perfil, né? Nada demais. Aqui, as suas notificações. Então, por exemplo, se o card Frutelli, açaí e sorvetes está vencido. Então, isso é do outro pipe, do pipe real nosso. Mas é aquilo que eu falei, quando você coloca o vencimento, aparece aqui a notificação para você. Então, isso é muito bom, porque te deixa antenada do que está acontecendo. E aqui, por fim, vou mostrar a última função que a gente usa algumas vezes, que é relatórios. Você pode gerar relatórios no Pipefy. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Por exemplo, você filtra aqui. Você quer filtrar por criador, por nome, por primeira vez que entrou na fase de prospect, enfim, você pode ir filtrando aqui, tem de cada fase que você pode estar colocando. Então, basicamente, você gera um relatório escolhendo como você quer que seja esse relatório. O que esse relatório tem que ter? Quais cards você quer saber o que aconteceu. Então, aqui aparece o título, a fase atual, o criador daquele card e quando foi criado. Por enquanto, esse é o meu relatório. Então, isso permite uma fiscalização maior. Por exemplo, você falou para cada membro do seu pipe, cada membro da sua empresa, né, que está no pipe, adicionar 10 cards novos. Qualificar leads e adicionar 10 cards novos. Você pode ver nesse relatório aqui, você pode filtrar cards que foram adicionados. Você pode filtrar por membro até. Então, você vê se aquela pessoa adicionou 10 mesmo. Então, permite um controle e uma fiscalização maior do que você está fazendo. Então, o Pipefy ele é realmente muito, muito versátil, tá, gente? Bom, voltando aqui para o Pipe, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma mini aula de Pipe, né? Para introduzir para vocês. Foi mais uma introdução realmente. Bom, se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa seu comentário, compartilha com os amigos. E se inscreve aqui no canal. A gente está muito feliz de estar voltando com o canal agora mais na ativa. E, enfim, ainda tem muita coisa boa por vir, então fiquem ligados. E adiciona também o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo novo, tá bom? Muito obrigada, viu, gente?